saúde do trabalhador é dividido em 4 pontos. O primeiro ponto, do ponto de vista da esfera sindical propriamente dita. É preciso que a saúde do trabalhador dos sindicatos não seja a saúde assistencial, de ter serviço médico, que a gente pode considerar até que é importante, ou que se conquiste planos de saúde suplementares. Também tem sua razão de ser. Mas é preciso ir além disso, porque a assistência médica e plano de saúde não vai impedir que os trabalhadores adoeçam e nem morram. Então é preciso estabelecer atividades de prevenção. Então os serviços de saúde dos sindicatos, eles precisam desenvolver uma filosofia, uma ideologia de prevenção dos danos. E isso tem várias formas de ser feito, né? Uma delas, que é uma segunda proposta dentro desse bloco da esfera sindical, é que os departamentos jurídicos dos sindicatos, nós sabemos que os advogados sindicais, eles têm lado, eles têm um engajamento, embora não sejam propriamente sindicalistas, mas os departamentos jurídicos não discutem saúde do trabalhador, de uma maneira geral. Temos exceções, mas não é a regra. Então é preciso que os sindicatos e a CTB, talvez, quem sabe, examinando essa proposta, possa pensar de que forma que a gente pode qualificar melhor os departamentos jurídicos sindicais para que se qualifiquem para discutir saúde do trabalhador. O que significa isso? Como é que a gente leva essa pauta jurídica da saúde para as negociações coletivas? Como é que a gente leva isso para a mídia, para a defesa, inclusive dos órgãos de classe dos advogados e assim por diante? A outra questão é que é preciso também que os sindicatos pensem na possibilidade de uma formação continuada dos seus dirigentes sindicais em matéria de saúde do trabalhador. Nós temos lá na Fundação Oswaldo Cruz já um espaço desse tipo, no nosso fórum intersindical, mas existem outros setores que fazem isso e poderiam estar fazendo e devem ser, de alguma forma, conclamados a fazer isso. É preciso que as universidades formem também pessoas engajadas nos movimentos sociais. Essa demanda não está dada. Se o movimento sindical não demandar as instituições públicas de ensino e pesquisa que se posicionem em relação a essa formação, isso não vai rolar, não vai acontecer. A outra coisa que a gente também gostaria de chamar a atenção é que eu ia fazer a brincadeira, né? Estava pensando, porque se fosse o Bradesco e o Itaú, em matéria de sistema de informação, eles teriam qualquer informação sobre, se fosse o caso, se tivesse interesse, sobre saúde dos trabalhadores. Não é o caso. Mas os sindicatos, eles têm um interesse direto na saúde dos seus trabalhadores, mas não têm conhecimento disso. Não existem bancos de dados, sistemas de informação que sejam capazes de saber, por exemplo, quantos trabalhadores de cada um dos sindicatos que estão aqui presentes adoeceram, estão adoecendo, morreram. Como é que a gente pode construir séries históricas dessas questões? Por que aconteceu? O que fazer com isso? Então, a gente conclama também que os sindicatos comecem a se apropriar de informações, construir informações mais sistematizadas, construindo bancos de dados em relação a isso. A outra questão que eu já falei, mas só para ratificar, é que a gente ocupe o chamado Fórum Intersindical do Rio de Janeiro, que não tem dono, ele fica abrigado na Fiocruz, mas ele é nosso, é da CTB, é dos sindicatos que lá participam, inclusive sindicatos de outras centrais também participam do fórum, e esse fórum ele está sendo disseminado por outros estados. A gente tem o Fórum de Brasília, inclusive capitaneado a construção e o Fórum Intersindical de Saúde do Trabalhador de Brasília está sendo capitaneado pelo Sindicato Bancário de Brasília, que é filiado à CTB.
o Fórum de Goiânia, o Fórum da Paraíba. Então, os estados estão começando a criar os seus fóruns intersindicais. A gente, então, conclama para que se dê mais apoio, digamos assim, ocupemos esses espaços. Na esfera da representação sindical, meu tempo aí. Tá, então vai dar tempo. Na esfera da representação sindical, é importante, nós temos, como todos aqui sabem, uma comissão que é presidida pelo Ministério do Trabalho, chamada Comissão Tripartite Paritária Permanente. É uma comissão que revê as normas regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho. Essa comissão, ela tem uma representação das centrais sindicais. E é curioso porque jamais, que eu saiba, que eu tenha notícia, essa comissão teve uma demanda levada de forma mais ostensiva, mais sistematizada do movimento sindical, das centrais sindicais, para mudar, por exemplo, a NR5 da CIPA. A CIPA brasileira é uma piada, porque você tem metade de trabalhadores eleitos e metade escolhidos pelo patrão. O presidente da CIPA é o patrão. Então, as CIPAs, para que elas possam atuar com eficácia, é preciso muito esforço, muito esforço. E aí ainda tem essa dificuldade de se estabelecer o vínculo da CIPA com os seus sindicatos. De modo que isso é uma pauta, no nosso entendimento, para as centrais sindicais levadas a esse fórum, que é um fórum legítimo, legitimado, estabelecido que o Ministério do Trabalho preside. Então, questão da CTPP. A outra coisa é que nós temos licitações públicas que não exigem contrapartidas sim, mas nenhuma sobre saúde do trabalhador. Então você tem a contratação de grandes obras públicas com licitações, nenhuma você vê alguma cláusula de respeito, enfim, de algumas medidas ou atitudes em relação à saúde do trabalhador. De modo que isso também é um problema para a central sindical começar a discutir num nível, evidentemente, um nível mais elevado, talvez no parlamento, como é que a gente vai trabalhar a questão da licitação de obras públicas com a possibilidade de exigir cláusulas de respeito à saúde dos trabalhadores. Como já se faz em algumas obras de licitação, em algumas licitações públicas, em relação ao meio ambiente. Em relação ao meio ambiente, a gente ainda tem alguma coisa. Saúde do trabalhador? Neca. A outra coisa que é fundamental é que a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, ela tem, por exigência da política, as comissões intersetoriais de saúde do trabalhador. Então nós temos uma rede de saúde do trabalhador espalhada pelo Brasil. Essa rede tem centros de referência, que são os CERES, como a gente chama, de saúde do trabalhador, e tem uma CIST, uma Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador vinculada a ela. De uma maneira geral, não tem nenhuma CIST no Brasil que funcione a contento. Algumas não são nem formadas, outras não têm trabalhadores nessas CIST. Então, uma coisa que a central sindical e os sindicatos devem pensar nessa possibilidade de ocupação das comissões intersetoriais de saúde do trabalhador. Esse é o segundo ponto. Inclusive, no Rio de Janeiro, assiste agora que os sindicatos comerciários recentemente vem tentando ocupar, é uma dificuldade, mas a gente já tem algum avanço, que até então não havia uma iniciativa mais sistematizada de ocupação desse espaço, ou seja, via comissão intersetorial, via sindical, via central, a gente forçar o poder público a tomar posições e enfrentar essa calamidade pública que é a saúde do trabalhador. Na esfera parlamentar, a gente também tem, que é o terceiro ponto, a gente também tem algumas humildes sugestões. Primeiro é que a gente demande, isso inclusive nós estamos discutindo no Fórum Intersindical,
demande ao próprio parlamento, no caso do Rio de Janeiro, é onde a gente vem atuando em relação a isso, mas isso pode ser feito em nível nacional, no próprio parlamento, e também buscando o Ministério Público o cumprimento de leis estaduais e municipais que existem pelo Brasil afora de saúde do trabalhador. No Rio de Janeiro nós temos 15 leis que tratam de saúde do trabalhador. Nenhuma delas é cumprida, pelo menos não de forma plena. De modo que, e aí, a gente tem uma legislação de proteção à saúde dos trabalhadores, aquilo não é cumprido e fica por isso mesmo. Então, é preciso que os sindicatos e a Central e a CTB especialmente estejam atentos a essa questão. A outra coisa que nós precisamos disseminar, como se fosse, como é que o pessoal fala agora? Viralizar, né? Viralizar as audiências públicas sobre saúde do trabalhador. A audiência pública em saúde do trabalhador é uma coisa que traz visibilidade para os problemas. Nós temos visto algumas audiências públicas, já participamos de algumas, inclusive com os sindicatos da CTB, mas é pouco. É pouco. É preciso a gente estar no pé dos caras para que seja feita audiência pública em relação às diversas questões de saúde do trabalhador que a gente sabe que nós temos hoje, principalmente na questão da saúde mental, né, nos distúrbios osteomusculares do trabalho, que hoje são uma verdadeira epidemia. Bom, e para finalizar, nós temos serviços públicos de saúde do trabalhador, que são esses centros de referência, esses CEREST, como eu chamei. O CEREST recebe dinheiro público. São 210 CEREST no Brasil. No Rio de Janeiro são 16. Recebe, não é muito, mas também não é pouco. Cada CEREST recebe 30 mil reais por mês para fazer lá as suas ações básicas, né? Fazer vigilância da saúde do trabalhador, etc. Não fazem. Não fazem. Não saem da casca. Não saem da casca porque também não são exigidos a sair da casca, não são demandados. Então, é preciso que os sindicatos ocupem os CERESTs do Rio de Janeiro, os Centros de Referência ao Trabalhador, que são 16, e a gente vem fazendo isso com os nossos sindicatos lá do Fórum, de alguma forma, né, já estamos fazendo isso. Inclusive, o Fórum tem sido abrigado nos sindicatos afiliados da CTB. O Sindsama, fizemos um encontro lá muito legal com o Zulu, o pessoal lá do Sindsama. Comerciários têm nos abrigado também. Metalúrgicos, fizemos um evento agora nos 100 anos dos metalúrgicos. Enfim, então a gente tem essa parceria, ela está dada e daqui para frente é só avançar. A segunda questão é, e para terminar, é que tanto, isso é importante, tanto a CLT, que não vão derrubar, a gente vai resistir. Tanto a CLT quanto a legislação do SUS, a legislação sanitária, elas obrigam, não vou dizer assim, mas elas determinam que as fiscalizações no ambiente de trabalho sejam efetuadas junto com os sindicatos. Não se faz isso. Não se faz por quê? Porque o fiscal não quer, né? Porque o patrão muito menos quer e porque o sindicato também não quer. Então, nós queremos. Quando o sindicato quer, é possível. Tem resistência do patrão, principalmente, que a CTB paute essa questão. É preciso que as fiscalizações de saúde do trabalhador, pelo menos nas empresas, pelo menos nas grandes empresas, que elas sejam feitas com os sindicatos, que os órgãos fiscais, antes de fazer uma incursão fiscal, porque ele vai chegar lá, o órgão fiscal vai chegar lá e vai ouvir o patrão.
que vai fechar a porta que quiser, desligar a máquina que quiser, esconder o trabalhador doente que quiser, e vai fazer isso porque o sindicato não está lá para fiscalizar junto. Então essa é uma prerrogativa, no caso do Rio de Janeiro, é uma prerrogativa constitucional do Estado do Rio de Janeiro, e no Brasil a gente tem uma portaria do Ministério da Saúde que determina que as fiscalizações de saúde do trabalhador sejam feitas com o sindicato. E a CLT também já determina isso desde sempre, desde 1943, da NR1, a norma regulamentadora número 1. Então é preciso que a gente ocupe também esse espaço, que a gente demande, que a gente cobre, que a gente denuncie quando não for feito. Fiscal que vai fazer fiscalização do seu trabalhador. Sem o trabalhador, ele deve ser, de alguma forma, advertido, admoestado, enfim. No mínimo, a gente pode encher o saco do povo que não quer que os trabalhadores tenham saúde, uma qualidade de vida maior, dignidade no trabalho e que possa ser um pouquinho feliz. Obrigado, gente.